Desta feita vou falar com o professor Ronaldo Pereira, que é da área das ciências religiosas e é também jurista e ativista social. Ele vive em Portugal já como cidadão português há cerca de 14 anos. E desta vez deparei com ele porque apanhei-o, entre aspas, a defender os estudantes brasileiros de algumas faculdades por estarem a ser vítimas de racismo dos seus colegas ou vítimas de racismo, quiçá, institucional. Mas nada melhor do que ele para nos explicar porque que entrou neste processo e que ideia tem ele sobre este racismo latente que ainda existe em Portugal a um alto nível, porque estamos a falar de universidades, onde estamos a falar com pessoas que devem ser símbolos de uma boa cultura e de uma alta cultura. Bom, de antemão, eu quero agradecer a oportunidade. Tenho certeza os milhares de ouvintes que passarão a nos ouvir. Desde já agradecer também ao senhor Radialissa pelo convite. No que tange a questão, infelizmente, do fato em si que ocorreu no ambiente universitário, em que alguns alunos, é importante dizer que eu acredito que isso não partiu De todos. de todos, não partiu da direção dessa referida universidade. Agora, a questão é que, num ambiente em que estava a decorrer um período eleitoral, alguns alunos isolados, nacionais, se acharam no direito, meteram lá uma caixa, colocaram frases incitando, frases extremamente de conotação racista, a dizer, incentivando pessoas a atacarem pedras nos zucas. Zucas, aqui em Portugal, estão se referindo a brazucas. Brazucas são os cidadãos brasileiros. Mas antigamente, brazuca não era depreciativo, até era carinhoso. Mas agora talvez tenha evoluído no sentido porque as pessoas gostam dos brasileiros em geral. Claro, há sempre pessoas que podem ter inversões, mas brazuca não era depreciativo. Exatamente. Agora, zuca pode ser, porque zuca também quer dizer maluco em português. Pois. Bom, então, como nós sabemos que a nossa chamada gramática da língua portuguesa é uma gramática ainda um tanto complexa, há termos que geram dúbias interpretações, há a questão do calão, uma série de situações. Bom, o que está em causa aqui é justamente a questão da intenção. É evidente, isso tomou grandes proporções. Os mídias divulgaram nos telejornais, nos jornais escritos, falados. Eu tomei conhecimento, entrei em contato com a comunidade brasileira, a qual também tenho raízes históricas e profundas. Também, por coincidência, posso dizer que são colegas também da área do direito. O que me chamou a atenção é o fato de ter ocorrido no ambiente universitário e se tratando de alunos neste nível, no caso... Mestrados ou doutoramentos. Exatamente. Bom, foi uma situação em que mexeu com toda a comunidade, uma vez que nesta universidade, dados oficiais descrevem que cerca de 30% dos alunos são justamente alunos de origem brasileira ou estrangeira? Brasileira, 30%. É importante. É importante. Então, é um valor extremamente significativo. Os alunos, assim como a faculdade, a própria universidade, digo melhor, ela deu uma resposta direta, segundo informações, foi instaurado um processo disciplinar, tá certo? Os alunos se uniram, é o que chamou a atenção. O diferencial é que os alunos, as maiores vítimas, nesse contexto, se uniram, promoveram dentro do direito à liberdade ao manifesto, organizaram publicamente, eu estive lá presente, dando apoio, até porque já durante quase um ano eu venho desenvolvendo um projeto aqui em Portugal, com um telejornal, nas lives no Facebook, por nome Boca no Trombone. Então muitas pessoas entram diariamente em contato comigo através de mensagens, textos, telefones, etc. e tal. Eu estive apoiando também com outros canais de televisão e houve ali uma repercussão muito positiva. Eu penso que com o passar do tempo essa situação já foi superada,
Vamos agora aguardar se não se não deixou se repete. marcas e que também não venha se repetir. Até porque, então, se nós observarmos uma coisa, no espaço lusófono elementar, que o Brasil passa de 200 e tal milhões de habitantes. E praticamente das 27 universidades que temos cá em Portugal, e também Politécnico, seja na zona de Lisboa, seja na Guarda, seja no Porto, a própria Universidade Coimbra, que é uma universidade extremamente conceituada. A Universidade de Coimbra é uma universidade cosmopolita, até porque calcula-se que tem mais de 90 nacionalidades. E é uma universidade extremamente inclusiva, inclusiva. E até quero parabenizar não só a Universidade de Coimbra, como outras universidades, outras instituições cá em Portugal, que de certeza que não partilham, Que são exemplares, são referências. E então, ou seja, dessas 27, para que nós possamos ter noção, o ouvinte possa ter noção, das 27 instituições universitárias que temos cá em Portugal e politécnicos, já aceitam o INEM, que é o exame nacional, que é realizado no Brasil já a partir de alguns anos, que é um exame eliminatório para que o aluno possa ingressar nas universidades brasileiras, de maneira que esse tipo de exame já é aceito cá em Portugal, justamente porque há uma ideia, um problema social em Portugal que vem se perpetuando durante anos, que é a questão demográfica, o baixo nascimento, a baixa natalidade. Sim. Então é evidente que essas eventuais vagas, lacunas, precisam ser preenchidas. É muito natural que Portugal vá aos continentes, em especial por ter acordos bilaterais de reciprocidade bastante Como temos com o Brasil, Exato, muitos acordos. exatamente. Por que não ir nesse nicho, nesse mercado, tá certo? Estudantil, chamado Brasil. Portanto, Eu sei que uma das coisas que fez despolutar essa imigração desses estudantes foi o facto de haver vagas seguras para os estudantes brasileiros, que pagam muito mais propinas que os portugueses. Pagam uma propina mais alta, segundo eu fui informado. E o facto de para vocês haver números clausos reservados e eles não terem números clausos, estarem mais limitados, isso teria tido influência nessa provocação das pedras. agora sim, agora há outros também fatores também incutidos. Eu penso até que essa questão, porque a questão do próprio racismo em si, e nós temos que tem que haver aqui um certo equilíbrio, porque existem pessoas, isso em qualquer parte do mundo. O foco aqui é a questão que ocorreu, infelizmente, no ambiente universitário, como também deve ter ocorrido e ocorre, certo, em qualquer parte do mundo. Então, uma outra questão aqui. Mas em Portugal, até há relativamente pouco, havia um caldo racista na população portuguesa. Um cálculo de diferenciação com os outros, porque não éramos um povo cosmopolita. Nós não tínhamos, durante o fascismo, o país estava fechado a todo estrangeiro. E, portanto, não tínhamos o hábito de ver o diferente. Sempre gostámos muito do Brasil, mas o Brasil sempre esteve distante. E agora o Brasil está na nossa casa, porque chegam muitos, de há 20 anos para cá, sobretudo, depois da Expo 98, vieram muitos brasileiros trabalhar, mas mais nordestinos, porque era mais mão de obra que se precisava, mas depois uns trouxeram outros, e alguns ficaram cá, casaram, têm filhos ou mulher cá, ou já se divorciaram e terão outra mulher, mas enfim, e nós a partir daí começámos a ter um olhar sobre o brasileiro diferente, que só conhecíamos da telenovela. Era que chegava cá, eram as telenovelas, e dessa época ficaram muitos nomes nos meninos que nasceram dos papéis dos atores das telenovelas brasileiras.
Exatamente. Agora, é elementar, é evidente que esses laços são laços desde o período colonial. Uma outra coisa também interessante é que na parte legal, se nós transitarmos na parte legal, é evidente que nós sabemos que está no cerne da própria Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 13, que apregoa justamente qualquer forma de discriminação. Está lá no artigo 13. Então nós temos uma base Legal. legal e forte. Existem leis, partindo do princípio constitucional, artigo 13, que ninguém pode ser discriminado, seja por raça, cor, sexo, etnia, convicção ideológica ou por orientação sexual. E também mais recente, a Lei 93/2017, em todos os seus intervenientes, temos uma lei forte, muito interessante, e que realmente o que nos impressiona por se tratar do ambiente universitário, em que continuamente também temos a questão da própria evolução. A gente sabe que a falta de evolução também faz com que muitas pessoas se prendam no tempo e as mentes tornam-se obsoletas. Estamos mais do que na era da globalização, ir e vir, a troca de favores entre os países. Então, nada mais justo do que receber bem esse mercado, até porque, então, volto a dizer, existem lacunas, existem vagas que precisam ser preenchidas. E o meio universitário, seja público ou privado, não deixa de ser um negócio. Sim. É um negócio. Portanto, é preciso essas vagas serem preenchidas. Então, até um outro fator, o porquê buscar no mercado angolano, no mercado lusófono, em especial o mercado brasileiro, Que é o maior. que é o maior, até porque essas vagas precisam ser preenchidas e o Brasil tem laços, tem acordos bilaterais já durante anos fortíssimos com Portugal, e Portugal tem boas relações com o Brasil. Existem 3 nações extremamente, são as que mais investem em Portugal, que é o mercado brasileiro, o mercado chinês e o mercado angolano. Bom, e também sabemos que em todo o espaço da Europa, praticamente, o cidadão português é o que mais imigra. Então não se justifica, foi um caso isolado, mas que houve grandes repercussões e, mais uma vez, suscitou a questão do racismo. Eu penso que isso está superado. Nós temos uma lei aqui em Portugal, muito boa, muito forte. É preciso, o que os alunos dessa universidade fizeram foi nada mais do que o livre exercício da cidadania. O cidadão é detentor de direitos e deveres cá em Portugal. Então nós temos que cumprir os nossos direitos e não podemos abrir mão dos nossos. Nós temos que cumprir os direitos, os deveres, e não podemos abrir mão dos direitos. Então o que aconteceu é que houve toda essa situação e nos leva também a uma outra reflexão. Há uma ideia que paira de que o racismo não existe. O racismo existe. E tem de ser trabalhado contra. Se não for trabalhado todos os dias, ele volta. Exatamente, porque eu costumo dizer que o racismo é comparado a um cancro que não tem cura, mas é preciso ser combatido. E uma das formas primárias para se combater o racismo é justamente a questão legal. Nós temos uma lei boa, uma lei forte. É evidente que existem questões de cunho hermenêutico, a questão de interpretar, de aplicar, mas existe uma lei. A primeira forma é justamente na lei. E ela é muito clara. Ela é muito clara. Aqui não é preciso fazer muitas conjecturas, não é preciso aqui dar muitas Não asas. precisa muita hermenêutica para perceber o que lá se diz. Não é preciso. É como se diz cá em Portugal, tá? É a lei nua e crua. Uma outra coisa também que contribui muito para combater o racismo, eu abordei essa questão na minha ótica. Eu penso que nas universidades nós temos uma estrutura chamada, onde se tomam as maiores decisões, que é o chamado Conselho Universitário. Eu já fiz parte, como representante dos funcionários, sei muito bem como que funciona. É o Senado, conselho. É o que chama-se cá o Senado. Exatamente. Está ali todos os departamentos representados, desde funcionários a professores, mestres, doutores e assim sucessivamente.
onde se tomam as maiores decisões. Eu penso que a questão do racismo seria extremamente importante que se criasse, seja um conselho ou seja uma comissão antirracismo. É preciso que se reconheça que o racismo é real, não é utópico, é existente, precisa ser combatido. Vamos criar aqui uma comissão, é uma comissão que seria mista, não pode ser uma comissão formada só por Por, uma. por, por portugueses, por exemplo. Ou Ou, só por portugueses brancos. não, tem que ser uma comissão mista, ok? Constituída dos seus membros pares, primeiro, pelos alunos, porque são os maiores interessados, Claro. e as eventuais vítimas, constituído pelos pais, que é a família tem que estar presente, certo? Outra situação também, formado por integrantes da sociedade civil. Quando eu digo isso, espanta para algumas pessoas o porquê da sociedade civil fazer parte num contexto escolar. Porque essa sociedade civil é que, não tão muito distante, vai receber esses futuros profissionais. Então, a sociedade civil, a escola, a universidade, se nós olharmos em alguns estados americanos, é muito comum. Em alguns estados americanos, a gente vê a figura da escola de um lado, a igreja do outro. Os filmes americanos retratam muito bem isso. Então é muito comum quando ocorre uma situação em que torna-se um alarde social, aquele sistema, vamos dizer, comunitário se reúne, né, com seus representantes e leva aquilo para um debate, para buscar eventuais soluções. Então é muito comum, não se consegue compreender o porquê que não só em algumas universidades ou em algumas escolas se fecham. Ali, me parece, passa uma ideia de uma certa lei da mordaça. Ninguém sabe de nada, se ocorrem situações de bullying, de agressões, de práticas raciais, aquele assunto fica bloqueado, travado, que na verdade a questão do racismo é uma questão, não deixa de ser público, cria-se um alarde social, tá certo? Então eu vejo que nesta eventual comissão deveria ser, além dos alunos, também a família presente deveria ter ali representantes idôneos da sociedade civil. E essa comissão, eventualmente, ela deveria fazer parte com assento garantido no conselho universitário, com direito de fala, direito de voto, de ser votado. Ou seja, desmistificando aquela ideia que costuma dizer, isso é para inglês ver. Essa comissão ela tem que ser uma comissão atuante. E uma outra questão também. Para português ver. E essa comissão é fundamental, ela tem que ser mista. E ela tem que fazer. Ela tem que ter um assento garantido no Conselho Universitário. E é preciso que se crie uma linha chamada SOS Racismo. Já há. Mas dentro das universidades. Sim. Porque eu tenho certeza, assim como eu disse numa das outras entrevistas, eu tenho certeza absoluta que se colocar o SOS Racismo, muitas linhas. As linhas vão tremer. Vão tremer. Muito bem. Bom, professor, vamos dar por terminada esta nossa conversa, sem prejuízo de voltarmos a convidar para falar sobre este aspecto, esperemos que não, mas que tenhamos outros aspectos a falar sobre os brasileiros em Portugal, a cultura, o que eles procuram e o que lhes interessa e o que é que eles ganham cá em termos culturais quando vêm para cá estudar. Bom, eu agradeço por essa oportunidade, parabenizando por essa entrevista. Não é muito comum os mídias convidarem formadores de opinião. Isso prova a evolução do vosso trabalho, para as emissoras que irão eventualmente transmitir essa entrevista, que os meios, os mídias estão evoluindo ao abrir espaço justamente para formadores de opinião. Hoje, infelizmente, também há pessoas, os discursos, eles têm que ser menos tecnicistas e mais práticos. Mais práticos. Hoje acontece muitas das vezes de mídias abrirem espaço para as pessoas, por exemplo, abordarem a temática do racismo, mas nunca foram vítimas do racismo. Essa que é a grande verdade. Então é preciso
ouvir justamente integrantes da sociedade civil. Então, quero parabenizá-lo mais uma vez pelo convite e que não ficamos só nesse convite, mas que Não, possamos vir também trabalhar outras temáticas. quando o professor sentir que há algum momento que necessita ter mais uma voz, faça favor de entrar em contato connosco e depois combinamos a conversa. Ok, muito obrigado então. Isto fica público. Não é uma conversa aqui de sala, é uma conversa pública da abertura desta rádio para essas problemáticas que o senhor aborda e outros que os nossos ouvintes podem estar interessados, que também abordaremos. Muito bem, então, mais uma vez, então, eu agradeço por essa oportunidade e desejo sucesso e felicidade também no vosso Muito trabalho. obrigado, Muito obrigado. professor. Tá. Boa tarde. Boa tarde.